Bom, antes de mais nada, queria agradecer aqui a Flávia e a Márcia, que, enfim, há mais de um ano atrás, né, nos reuniu lá na Unirio e que depois, enfim, me acolheram um pouco para contribuir aqui na organização mais executiva, eu diria, do que propriamente científica, e estou muito contente aqui de acompanhar toda a reflexão. Eu vou tratar da fotografia no IPHAN nesse período entre 70 e 80, e aí fugindo um pouco, né, desse olhar específico para os anos 80, pois eu acredito que seja importante retomar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo nos anos 80, e especialmente em torno da experiência do CNRC. E quero dizer que, ainda que eu pesquise a fotografia e as políticas de arquivo já há mais de 10 anos, eu confesso que, para mim, essa visualidade não existia. Não existia em trabalhos publicados nossos, nas publicações do IPHAN, enfim, são raríssimas apresentações visuais desse trabalho, e no próprio arquivo. Trata-se de uma visualidade que não existe para nós, o que projeta muitas questões sobre o entendimento e as narrativas que construímos sobre este período. E eu vou organizar essa minha fala, vou ser bem rápido, porque acho que para tentar construir isso eu preciso voltar em alguns pontos, mas entre esses dois blocos, né, uma política nacional para a fotografia e o Pedro Lobo e o CNRC. Primeiro, esse é um levantamento que eu venho fazendo há mais de 5 anos sobre os livros publicados de fotografia no Brasil durante o século XX. E daí a gente percebe que o volume de publicações se acentua drasticamente a partir dos anos 70, o que é relevante para a gente entender também o patrimônio especificamente. A gente vai ter, nos anos 70, a institucionalização de uma lei dos direitos autorais para os fotógrafos, especificamente, o que faz com que o nome deles apareça e toda uma política em torno da fotografia também comece a tomar corpo. A gente vai ter a produção de ensaios, digamos, que fogem um pouco de uma narrativa tradicional do que vinha sendo praticado até começo dos anos 70, né? E aqui o Miguel Rio Branco, no bairro Maciel, no Pelourinho, é fundamental. A gente pode falar também do trabalho da Cláudia Andujar com essas fotografias nas fichas de vacinação dos Yanomamis, que depois vai gerar o trabalho dela chamado Marcados. A própria Stefânia Abril, tratando de uma espécie de cotidiano urbano, né, nas grandes metrópoles. A Nair Benedicto revelando as violências que as crianças sofriam na FEBEM. Isso tudo não existia no imaginário brasileiro até o final dos anos 70. Né? Depois a gente vai ter a criação do Núcleo de Fotografia da Funarte, né? Lembrando que a Funarte foi criada em 75, o Núcleo de Fotografia vai ser criado em 79 e o Instituto Nacional da Fotografia vai ser criado em 84, criando esses encontros regionais estimulados pela Funarte, onde aí é uma série de incentivos ou ações em relação à fotografia. A própria Funarte, associada aí ao Infoto, vai criar uma política nacional para a fotografia, né, ou seja, institucionalizando algumas práticas importantes para todo o território nacional. Se pensou também como a universidade poderia contribuir nessa relação, então tem algumas publicações a esse respeito já nos anos 80. Também vão aparecer, a partir dos anos 80, o João Sócrates e o Sérgio Burg publicando livros sobre preservação da fotografia, o que é um tema também importante, porque o Infoto ele está associado com o Centro de Conservação e Preservação da Fotografia, que foi disputado entre Infoto e IPHAN para saber onde ele estaria, né, já que se trata de preservação, deveria estar no IPHAN, mas se brigou para que ele estivesse fora do IPHAN, e assim está até hoje. Né, e o Sérgio Burg foi o seu primeiro coordenador. Depois foram publicados dezenas de livros sobre os acervos públicos e, eventualmente, privados, né? O catálogo do IPAC, do DPH, a coleção de negativos de vidro do Augusto Malta, enfim, são dezenas de arquivos que vão sendo revelados por essas publicações, muito em função
da ação que a Funarte vai propor nessa trajetória. Depois vão surgir vários livros que vão tratar especificamente de iconografia. O Nestor vai publicar um livro, o Benedito e tantos outros. Depois o Gilberto Ferrez vai republicar o livro da Avenida, o álbum da Avenida Central, né, com um texto do Paulo Santos, enfim, meio que reglorificando, digamos assim, ou retomando essa narrativa gloriosa, né? E o próprio Gilberto Ferrez vai publicar diversos livros sobre fotografia, falando sobre as cidades brasileiras de uma forma geral, né? Aqui é um livro sobre a Bahia, mais especificamente, mas tem outros tantos livros sobre Pernambuco, Rio de Janeiro, Niterói e assim por diante. E não posso deixar de citar que a própria Mônica vai publicar um livro sobre fotografia junto com o Ricardo Mendes, né? Para dizer o quão era importante essa mobilização nos anos 80. Né? A gente até depois pode perguntar um pouco para a Mônica aqui algumas coisas. Bom, entrando mais especificamente no Pedro Lobo e no CNRC, é importante dizer que nos anos 60 tem um fotógrafo dos Estados Unidos que atua no Rio de Janeiro como fotógrafo da Manchete, e ele também vai atuar como professor de fotografia para toda uma geração dos anos 70. E um desses alunos é o Pedro Lobo, que é, num primeiro momento, um estudante de arquitetura que abandona no primeiro semestre o curso, mas que logo vai se dedicar à fotografia. E, curiosamente, ou não, obviamente que esse ou não é porque não digamos, uma eventualidade, né? Mas o estúdio do Dick Welton ele ficava no Morro da Babilônia, em frente à casa do Aloysio Magalhães. E foi assim, e esse passador aqui está, foi assim que o Pedro Lobo foi descoberto, digamos assim, pelo Aloysio Magalhães, que o chama para compor a equipe do CNRC e para desenvolver todo o trabalho sobre, enfim, diversos trabalhos que vão ser produzidos aí até os meados dos anos 80, né? Porque ainda que o Aloysio Magalhães tenha falecido em 81, algumas atividades se prolongam, né? E o Pedro Lobo, numa entrevista que eu fiz com ele em 2012, ele diz, né, o Aloysio deu muito input, tem que fotografar os fiteiros, que são os ambulantes, pegue o pessoal jogando bola, ele deu toda a outra vertente que contrabalanceava com os Silvatellis. E daí o que o Pedro Lobo vai produzir, né, num inventário, por exemplo, para a Unesco de candidatura de Olinda como patrimônio mundial, são fotografias como essa, né, muito distintas daquelas que estamos acostumados a compreender sobre o que é a fotografia no IFAM. E, digamos assim, até aí era mais ou menos o que eu sabia, né, quando a Flávia e a Márcia me chamaram para continuar com essa investigação, e eu devo dizer que foi uma grande surpresa. Esse é o arquivo de Brasília, né, que tem a documentação do CNRC. Um arquivo muito bem organizado, eu diria, e numa condição muito interessante, porque o índice de umidade de Brasília é muito baixo, o que facilita a preservação da fotografia. Então, os documentos estão em excelente estado. Mas para dizer, né, essas estantes rolantes, organizadas em pastas suspensas, divididas por temáticas e assim por diante. Também os negativos, também super bem organizados, acondicionados em pequenos envelopes, todos eles em perfeito estado. Eu diria assim, pelo que eu conheço do arquivo do IFAM no Rio de Janeiro, comparativamente, esse arquivo está em muito melhor estado, ainda que o Rio de Janeiro tenha atuado muito fortemente para preservar a sua documentação fotográfica. E daí aqui tem uma carta, né, para dizer como que a gente chega nesse arquivo, né? A gente tem uma carta do Aloysio Magalhães pedindo ao ministro da Educação e Cultura, o Ney Amintas de Barros, pedindo que que o Pedro Lobo fosse deslocado para os Estados Unidos para que ele aprendesse a como organizar o arquivo da instituição. Então, ele diz que o Pedro Lobo está fazendo um levantamento associado à antropologia visual e diz, né, que ele
deve ir aos Estados Unidos para aprender os métodos de pesquisa e documentação sociocultural e arquivamento, sendo que ele vai à Universidade de Harvard, no departamento de fotografia do Museum of Fine Arts, em Boston, Time Life e Museu de Arte Moderna de Nova York, National Geographic e Smithsonian Institute. Ou seja, não é pouca coisa, né, que a gente está falando do projeto. E aqui a gente tem um levantamento, né, o relatório do Pedro Lobo, que vai falar sobre as atuações do CNRC, ou seja, quais eram os lugares, né? Então, ele fala sobre pesquisas na área nossa, não estou conseguindo ler aqui. Tecnologia, desculpe, pesquisas na área de documentação histórica, pesquisa na área de literatura e artes, ou seja, esses eram os 3 grandes eixos, né? E ele vai fazer uma sistematização, vai apresentar um pouco sobre qual era a metodologia de se produzir isso e também qual era a forma de arquivar isso. E, enfim, ele vai descrever, né, ponto a ponto, os seus slides, os print files, como eles deveriam ser organizados. Tem todo, ou seja, o que a gente encontra no arquivo, essa sistematização, é, de fato, um projeto reconhecido nessas instituições dos Estados Unidos e digamos, incorporadas nessa estrutura da instituição, né? A gente está falando de um arquivo que tem 54 mil documentos, né? Ou seja, mais de 4 mil fotografias, 27 mil negativos, 13 mil contatos, quase 9 mil diapositivos. E a gente está falando também de um arquivo que, nessa passagem do fim da pró-memória, ele ficou bastante desorganizado, né? Isso é, de fato, uma questão. E o Sérgio Burg, já fora do centro do CCPF, já dentro do Instituto Moreira Salles, o Sérgio Burg tem uma empresa de preservação de fotografia, ele deu uma assessoria técnica e acho que, creio eu, né, porque as informações são um pouco difusas, isso não está bem registrado, creio eu que o que temos hoje é também muito uma ação do Sérgio Burg, né? Então, tem ali um ruído, uma falta de compreensão exata do que se trata isso, né? Então, aqui a gente tem todos os temas que foram produzidos, né, os trabalhos que foram produzidos no CNRC, no Estrada Maimoré, o Canudos histórico, como eles chamam, os estudos do caju, o artesanato, que é o grande bloco, digamos assim. Então, a gente tem trabalhos que foram produzidos pelos fotógrafos, mas também trabalhos que foram de cópias de documentos que serviriam para publicações ou, eventualmente, para exposições, né? Como, por exemplo, a construção de Brasília ou mesmo Canudos, né? Tratam-se de duplicatas de outros arquivos. E aí a gente vai ter as séries, né? E aqui, muito claramente, a gente tem uma senhora caraô, uma indígena, com um leque, e o que eles vão fazer é mostrar como esse leque vai ser produzido, né? Então, primeiro pegando a fibra vegetal, a folha, né, que vai ser utilizada, o começo do trançar, e depois todo o procedimento. Ou seja, lembra muito, essa perspectiva lembra muito daquilo que a Dina Dreyfus, digamos, ensinou, né, a essa geração dos anos 30 sobre como seria o registro de um processo etnográfico, digamos assim. Enfim, basicamente isso, né, que são os registros e a narrativa construída até se constituir o objeto em si. Ou seja, é preciso narrar visualmente como aquele objeto que fazia parte daquela cultura, como ele era produzido, em qual ambiente, que tipo de instrumentos eram utilizados e assim por diante, né? Até se chegar aí numa condição final desse objeto. E daí, assim, eu já estou, enfim, apresentando agora o último pequeno ensaio, digamos assim.
Esse ensaio sobre o artesanato de pneus, ele tem algo em torno de mil documentos, né? Então, na verdade, a gente tem negativos que basicamente foram produzidos em 35 milímetros. Depois, eles, em laboratório, foram transformados em ampliações e, eventualmente, transformados em diapositivos. No caso específico do artesanato com pneu, a gente tem um conjunto de 139 slides desordenados, e daí lembrando, né, essa ideia de que esse conjunto, de certo modo, em algum momento, ele foi desarranjado, e isso foi pela própria arquivista do arquivo, né? Ela diz que ela pegou os documentos que estavam ali dispersos e rearranjou eles em print files, né? Nessa estrutura de arquivamento dessa documentação. E ou seja, desses 139 slides, o que eu vou tentar mostrar para vocês é como isso, de certo modo, ou seja, tentando reorganizar a narrativa para mostrar não só aquilo que já estava posto, né, na representação do artesanato Karaô, mas pensar como essa estrutura do diapositivo dialoga com a proposição, eventualmente, de apresentação do artesanato dentro, por exemplo, de uma reunião de governo, né? Porque pensar onde circulavam essas imagens, se a gente está falando de uma proposição que dialoga com a questão econômica, né, de determinadas regiões, é preciso convencer do que se trata essa estrutura e essa dinâmica para que se possa investir algum dinheiro. E esse foi o único caso, né, do artesanato com pneu, que foi um ensaio feito pelo Pedro Lobo, em que há inscrições, produção de slides com inscrições, né, com legendas, quase que como criando uma narrativa sobre o que seria todo esse procedimento, né? Então, a gente tem primeiro uma identificação de onde se produziam esse tipo de artesanato, digamos assim, os problemas, as propostas possíveis, quais são os processos, e, eventualmente, possibilidades, subsistência e marginalidade, né? Temas ali levantados. E aí, indicação por onde esse trabalho passou, né? Bom, de onde sai o pneu, né? O pneu que digamos, descartado, na borracharia, enfim. Depois, eles vão apresentar numa cartela a anatomia do pneu, ou seja, quais são os elementos que vão ser decompostos desse objeto, para que, por fim, eles possam ser utilizados na produção de outros objetos artesanais. E daí eles vão falar, né? Então, aqui a gente tem lombo, lado, lona, virola, e isso vai ser apresentado. O que é o lado e o lombo, o que é a virola. É claro que, assim, eu imagino, né, por se tratar de 139 slides, eu imagino que esse era uma espécie de slide que abria uma sequência de imagens, né, porque faz sentido, né? Eu não poderia apresentar para vocês 139 slides, né, senão a Mônica ia ficar bastante brava comigo. Mas eu acho que, assim, a ideia é para mostrar esses conjuntos, né, esses blocos, né? Os instrumentos de trabalho com imagens lindíssimas, né, e muito esse objetivo de apresentar os instrumentos de trabalho, martelos, alicates, facas, pregos e assim por diante. O corte manual, como era executado, o corte em espiral, né, e aí o instrumento atuando no objeto, o corte com esticador, com um outro elemento que ajuda ao corte, a ancoreta, que é um outro elemento que ajuda a definir o tamanho do corte. A lona, por fim, é como se fosse o material bruto que vai ser utilizado. As sobras, ou seja, esse é um material que é resquício, então, do conjunto. E aqui é um processo de fabricação de um depósito de lixo, que eu não vou apresentar ele como um todo, mas eu diria para vocês que são por volta de 25, 30 imagens que vão narrar essa fatura desse objeto, né? O objeto, por fim, finalizado, né? Outros produtos derivados, aí tem uma gama relativamente pequena, mas tem alguma variação nesses produtos.
Por exemplo, o transporte de água no lombo do burro, né, é um elemento feito de borracha, de pneu. E, por fim, a comercialização, né? Ou seja, qual é o processo. Ou seja, o que eles estão apresentando nessa sequência de slides, eu imagino, né, porque não há nenhum documento que diga isso, mas, de certo modo, é uma espécie de narrativa sobre essa circulação do objeto, né, e como que isso indica uma comercialização e uma potencialidade econômica para aquela região. Uma indicação muito importante aí para fazer, de novo, o elogio aí ao mestrado profissional do IPHAN, né, a dissertação aí da Maria Vitória de Moraes Dutra, que é especificamente sobre essa questão do arquivo do CNRC. Eu vou querer também agradecer o Hilário, que é sempre uma figura fenomenal e me ajuda muito, né? Acho que é isso, né? Somos uma comunidade e acho que essa ajuda mútua ela é fundamental no processo de enfim, pensamento e reflexão intelectual. Também agradecer muito o Kleber, que é o arquivista-chefe de Brasília, né? E a Maria Torres também, que, enfim, me sinalizou uma coisa ou outra. E daí, para finalizar, essa é só uma imagem, né, que remete aí ao cartaz do nosso próprio seminário, mas que diz que existem outras tantas que dialogam com ela, né? Mas eu queria dizer só 3 pontos, né? Então, que se há um enfoque, se há uma mudança de enfoque, né, nessa perspectiva do fazer ou do próprio patrimônio imaterial, há uma manutenção de procedimento científico, digamos assim, né? Eu não vou retomar aqui a reflexão de qual era o procedimento que o IPHAN tinha nos anos 30 até os anos 60, mas era também um procedimento científico. Então, assim, de certo modo, há uma manutenção de ciência que opera na fatura desse arquivo, né? Isso me parece interessante de ser pensado, ao contrário do que aquelas imagens muito mais publicitárias, né, do parecer que foi feito para a Olinda, pareciam tratar, né? Ou seja, essa é a visualidade do IPHAN dos anos 80, do garoto jogando bola, etc. Depende um pouco de onde circulam essas imagens, né? E a gente tem que pensar um pouco sobre como esses objetos são operacionalizados. Depois há uma questão fundamental que diz respeito aos equipamentos fotográficos. Nos anos 70, há uma liberação, digamos assim, da entrada de câmeras de 35 milímetros. E aí a gente pode reconhecer, né, lembrar de alguns, até pesquisadores do próprio patrimônio, com câmeras de 35 milímetros no pescoço, né? Isso digamos, a evidência da transformação do próprio patrimônio no que diz respeito à sua visualidade, né? Se antes se tratava da produção de uma câmera, a partir de uma câmera de grande formato, onde um técnico especializado era fundamental para a fatura da imagem, agora todo mundo pode fazer, de certo modo, né? E isso muda um pouco a representação. E uma outra coisa que me parece interessante é essa espécie de reclusão do discurso pela invisibilidade do arquivo. É muito significativo o fato de que essas imagens elas são um pouco desconhecidas, né, enfim, do nosso imaginário. E talvez o fato desse arquivo estar em Brasília, quase que só ele, né, talvez junto com o do PCH, né, ou seja, esses momentos muito invisibilizados do IPHAN, de certo modo, eles estão ali escondidos no subsolo do edifício do IPHAN em Brasília, né? Enquanto o discurso que opera e que circula no arquivo do IPHAN central de certo modo, a narrativa dominante, né? Então, acho que esses são 3 pontos que me parecem interessantes de se pensar a partir dessa visibilidade. Eu já terminei, obrigado.